Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A taxa de desemprego situou-se nos 16,3% em novembro do ano passado, reeditando o valor do mês anterior. Os dados são do Eurostat e revelam ainda que, no mesmo período de 2011, a taxa de desemprego situava-se nos 14,1%, o que se traduz no quarto maior aumento homólogo da União Europeia. Só Grécia, Chipre e Espanha apresentam crescimentos mais pronunciados. Entre os Estados-membros da União Europeia, Portugal mantém assim a terceira taxa de desemprego mais elevada, atrás da Espanha e da Grécia. As taxas mais baixas pertencem à Áustria, Luxemburgo e Alemanha. No que toca ao desemprego entre os jovens com idades inferiores aos 25 anos, os dados indicam que Portugal registrou em novembro uma taxa de desemprego de 38,7%, ligeiramente abaixo dos 39% registados um mês antes, mas superior aos 34,4% verificados em novembro de 2011. Segundo os dados do Eurostat, os números mostram que em novembro do ano passado existiam 26,61 milhões de pessoas sem trabalho na União a 27, das quais 18.820 milhões na zona euro. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Arrancou esta semana o Eco Rabisca 2. A campanha de sensibilização ambiental é dirigida às crianças do pré-escolar do município de Vila Nova de Gaia. A iniciativa, criada em parceria com o município de Gaia e a Suma, pretende abordar temas como a reciclagem e a reutilização, bem como transmitir regras ambientais de sustentabilidade e cidadania. No que diz respeito aos resíduos, de forma a estimular a introdução da mudança nas rotinas diárias dos pais das crianças. O Eco Rabisca decorre ao longo de todo o mês de janeiro. Em Braga, a maior parte das taxas e impostos são pagos nos valores máximos permitidos por lei, de que são exemplos o IMI e as licenças. Este ano, no município, a água aumenta 3,3% e a taxa de lixo sofre um crescimento de 8%. A explicação para estas tabelas de preços pode ser encontrada na dívida da autarquia, que ascende aos 82 milhões de euros, dos quais 67 milhões à banca. O novo estádio municipal, construído para o Euro 2004 e que custou mais de 125 milhões de euros, é o grande responsável por uma dívida que atinge quase o valor do orçamento anual do município, que é de 113 milhões de euros. O imposto cobrado sobre os imóveis representa 20% do total da receita da autarquia e é cobrado a 0,4%, não tendo sido aceito uma proposta do PSD para baixar a taxa para os 0,35%. E apenas uma placa branca e pintada à mão que indica que num terreno de Gondomar vai nascer um heliporto. O JE noticia hoje que a Câmara começou a obra antes de submeter o projeto ao INAC, Instituto Nacional de Aviação Civil. Ao que tudo indica, um possível heliporto na zona serviria para apoiar a emergência hospitalar do novo Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa, que nasceu na cidade. A placa não tem o logótipo do município, nem o valor da obra, nem indica prazos. No dia 20 deste mês, cumpre-se mais uma bênção e a procissão das fogaceiras em Santa Maria da Feira. Mas a animação arranca já esta semana com exposições, mostras de fabrico, tertúlias e muito mais, tudo à volta do típico pão doce da região. A fogaça é um dos símbolos de Santa Maria da Feira e na sua forma representa as torres do Castelo de Santa Maria. O pão doce faz também parte da tradição e noutros séculos o dia 20 serviria para dar este pão aos pobres da cidade. Ontem, em Matosinhos, cantaram-se as janeiras no Salão Nobre da autarquia. Foram 1000 crianças e educadores que, de coroas na cabeça, visitaram o Presidente e, através de cantigas, desejaram um bom ano. De coroas na cabeça e gargantas afinadas, foram quase 1000 as crianças que hoje, pela manhã, visitaram a Câmara de Matosinhos.
O objetivo foi cumprido, cantar as janeiras ao executivo da autarquia e assim desejar um bom ano novo. O presidente foi na cantiga dos mais novos e deixou-se levar pelos reis de palmo e meio que encheram o edifício e também cantou. Quanto aos votos para 2013, não há dúvidas, é um ano para pensar nas crianças. Vai ser um ano em que nós vamos pensar nelas, sobretudo porque o significado destes reis é sempre este. Esta presença enorme, massiva das nossas crianças faz-nos lembrar para quem nós trabalhamos. Uma coisa é teorizar sobre isso, outra coisa é vê-los aqui e perceber que dependem da capacidade e da entrega que nós tivermos e por isso vai ter que ser um ano melhor que o que passou. As crianças pertencem ao agrupamento escolar de Matosinhos e são do pré-escolar e do primeiro ciclo. Os tais pequenos que são os grandes de amanhã e por quem se deve lutar, garante o presidente da autarquia matosinhense. Sim, mas o importante agora é que a esperança nas construções que fizemos, 27 novas escolas que estão ao serviço destes meninos e tudo aquilo que envolve a nossa área educativa é fantástico. Nós conseguimos até esta organização, que pode parecer simples, mas não é nada fácil, juntar aqui quase 1 milhar de crianças que desta forma fantástica interagiram nestes minutos que são um passado de energia entre o Presidente da Câmara e as crianças e o Presidente da Câmara. Gosta mais de cantar ou de ouvir cantar os reis? Eu gosto de tudo, gosto de interagir, gosto de ouvir cantar, gosto sobretudo da mensagem que aqui é colocada, uma comunidade em movimento, uma comunidade a afirmar-se, uma comunidade que tem que ter esperança no futuro por estas crianças. Em ano de eleições e com o Partido Socialista em Matosinhos fraturado entre o apoio ao atual presidente e ao candidato oficial António Parada, certo é que daqui a um ano continuarão a ser cantadas as janeiras e festejados os reis com este ou outro presidente. O último não é de certeza, porque vai continuar a haver crianças, vai continuar a haver Presidente da Câmara, portanto não é o último ano de certeza. Os reis voltam para o ano, por agora é tempo de viver 2013. O consumo de energia baixou em 2012, um recuo que coloca o país em níveis de consumo de 2006. Estes são dados da REN, que adiantam ainda que as energias renováveis alimentaram 37% do consumo nacional. Quebra na produção hidroelétrica, crescimento da produção eólica, mais importação de eletricidade e menos consumo. Assim se pode caracterizar 2012 em termos de energia elétrica. O consumo recuou 3,6% no ano passado e está em valores de 2006. 2012 é também o segundo ano consecutivo na redução dos consumos, que acumulam já uma quebra de 6% face ao máximo ocorrido em 2010. Os dados da Rede Energética Nacional apontam ainda para o aumento da produção de energia eólica em 11%, tendo esta abastecido 20% do consumo. No conjunto, a produção de origem renovável correspondeu a 37% do consumo, abaixo dos 45% registados em 2011, que teve condições hidrológicas mais próximas dos valores normais. As centrais térmicas a carvão e gás natural abasteceram 47% do consumo, enquanto as importações asseguraram os restantes 16%. Já em setembro, a quebra no consumo de energia elétrica era antecipada com um recuo de 4,2%, que foi atenuado pela sazonalidade dos meses de outono e de inverno. 2011 foi caracterizado pela palavra austeridade. Agora é a vez de 2012 ser nomeado pela palavra do ano. A votação promovida pela Porto Editora elegeu a palavra entroicado como aquela que melhor descreve o ano que passou. Entroicado é a palavra escolhida pelos portugueses como a palavra do ano 2012. O ano passado era austeridade a palavra que mais sobressaía no dicionário dos portugueses, que este ano escolheram o bizarro adjetivo entroicado. Ainda não está familiarizado com esta palavra? O significado do adjetivo entroicado é 1. Obrigado a viver sobre as condições impostas pela Troika. 2. Coloquial, que está numa situação difícil, tramado, lixado. A votação é organizada pela Porto Editora, que adiantou que o segundo lugar foi alcançado pela palavra desemprego, ou seja, alguém que está entroicado, e em terceiro lugar surge a palavra solidariedade, algo que pode desentroicar o país e os portugueses.
12.500 pessoas participaram nesta votação e elegeram este vocábulo recente da língua portuguesa, que tem na sua gênese a palavra troika, juntando-se à esquerda o prefixo "n" e à direita o sufixo "ado", sendo que esta é uma das formas mais produtivas que a língua portuguesa apresenta na formação de novos vocábulos. A palavra entroicado sucede à austeridade como palavra do ano, tendo em 2010 sido eleita a palavra vuvuzela e em 2009 esmiuçar. Em 2011, em segundo lugar, ficou a palavra esperança, que este ano não entrou sequer nas candidatas a palavra do ano. No comunicado enviado, a Porta Editora acrescenta que, com base nestes resultados, poder-se-á dizer que entroicado traduzirá o sentimento geral que se vive no país. Os portugueses sentir-se-ão entroicados, dadas as condições de austeridade impostas pela Troika. Foi a crise socioeconómica que Portugal atravessa e o seu impacto na vida dos portugueses que conduziram ao registro deste neologismo no Dicionário da Língua Portuguesa Online da Porta Editora. Estamos agora com o comentário no Jornal Regional, como já é habitual. Hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com o tema dos salários de fevereiro. Há um atraso por parte do Governo nesta decisão e nesta publicação em Diário da República de como serão feitos os pagamentos em duodécimos. Que implicações isto poderá trazer aos portugueses? Eu julgo que esta matéria, neste momento, é um tema de discussão pública, porque acho que há aqui um certo ruído de fundo. O Governo tem estado em silêncio sobre isto. Convém aqui dizer que não só está em causa a questão do pagamento em duodécimo, do subsídio de férias, subsídio de Natal, sobretudo no setor privado, mas também as novas tabelas de IRS, nomeadamente quanto aos escalões. Portanto, são duas matérias que ainda não foram publicadas e, nomeadamente, também ainda não foram promulgadas pelo Presidente da República. E eu disse no princípio que isto é tema de discussão pública porque houve um deputado da maioria, por acaso é do CDS, o deputado Artur Rego, que veio dizer que de facto a maioria está a pressionar bastante no sentido do processo estar concluído a tempo, mas que poderá estar em risco a sua aplicação para o mês de janeiro. Portanto, daqui o que pode acontecer... Supostamente entraria em vigor a 1 de janeiro. Deveria entrar em vigor, reportado ao mês de janeiro. Como se sabe, as empresas começam a fazer a processamento de salários entre o dia 20 e 25, conforme os casos, e aquilo que aqui possa estar em causa é se, como ainda não houve publicação e como o Sr. Presidente da República tem 20 dias para promulgar a lei após a conclusão do processo legislativo, é saber se esta publicação vai ser feita em tempo. Segundo este mesmo deputado, provavelmente o processo estará concluído no dia 15 e alguns ainda veem com alguma possibilidade destes pagamentos em duodécimos iniciar-se neste processamento de salários. Se isto não acontecer, evidentemente, o que vai ocorrer é que em fevereiro haverá uma retroatividade desses duodécimos. Como é que isso se aplica, essa retroatividade? É muito simples, os trabalhadores terão que fazer esse desconto, ou pelo menos receberão em dobro aquilo que não receberam desta vez e também descontarão em dobro aquilo que efetivamente não fizeram no mês de janeiro. Portanto, é evidente que não vai aqui haver uma perda de direitos, mas haverá necessariamente aqui uma diferença daquilo que os trabalhadores podem ou não receber e aquilo que podem descontar. Até há aqui quem faça algum jogo com esses valores, dizendo que uma coisa pode anteceder a outra em termos de vigência e isso obrigaria a que as pessoas recebessem mais em janeiro e menos em fevereiro, conforme aquilo que entrasse primeiro em vigor. Ou as tabelas do IRS, ou eventualmente os próprios pagamentos em duodécimos. Como sabem, ou como se sabe, e já é público, o Governo tenta, com a medida desta diluição de pagamento em duodécimos, reduzir o impacto no rendimento das famílias. Isto é, eu julgo que nesta medida, julgo que o Estado tem vantagens porque começa a cobrar antecipadamente o IRS, as famílias têm alguma vantagem que
que alguns dizem que é ilusória, mas que no fundo dá para, pelo menos, compensar a falta de rendimento que têm. Porque muitas delas se referem a ser ilusória? Não, sobretudo a CGTP tem sido muito crítica sobre esta matéria, porque dizem que é ilusório pagar agora um pouco mais, porque já estão a pagar um direito que eles teriam em dezembro, por exemplo, o subsídio de Natal, onde só irão receber 50% disso. Os outros 50% vão sendo distribuídos ao longo do ano. E, portanto, ele diz que é ilusório porque o rendimento, obviamente, com a tributação fiscal vai ser menor. Do IRS. Evidentemente, mas quer dizer, mas de facto o Governo tenta, desta forma, minimizar o impacto que isto pode ter nas famílias. As empresas, essas sim, é que podem ter ou não vantagens ou desvantagens, porque temos que equacionar isto do ponto de vista de quem paga. E, portanto, aqui poderia haver uma diluição das necessidades de tesouraria, e aí seria uma vantagem, mas também pode obrigar, em alguns casos, a antecipar necessidades. O que é que eu quero dizer com isso? As necessidades de tesouraria, que estão às vezes concentradas em termos de pagamentos em julho e em dezembro, agora as empresas também têm que fazer estariam diluídas, isso era uma vantagem. Mas poderia eventualmente também agora pôr-se um problema também de tesouraria, que é, uma vez que é preciso mais dinheiro para pagar esta diluição, algumas empresas, sobretudo as pequenas empresas, poderão ter mais dificuldades de ter que antecipar essas necessidades. Acha que conseguirão fazê-lo? Ou iremos assistir por parte destas pequenas e médias empresas, como disse, algumas dificuldades? Eu estou convencido que este ano vai ser um ano de extremas dificuldades para toda a gente. Estão anunciadas, previsivelmente, muitas insolvências de empresas. Isto não é bom para ninguém, porque isto vai originar despesa também do Estado em termos de compensações de fundo de garantia salarial, fundos de subsídios de desemprego. Quer dizer, há aqui um conjunto de despesas que o Estado vai ter, e também não é bom para a economia, porque a economia vai perder produtividade, vai perder, portanto, um conjunto de empresas que, com certeza, e grande parte da sua esmagadora maioria em Portugal são pequenas e médias empresas, e aquilo que pode vir a ocorrer, de facto, é que estas obrigações fiscais e até os seus compromissos com os trabalhadores possam levar a uma ruptura das próprias tesourarias e que possam, efetivamente, criar extremas dificuldades. Mas, independentemente disso, é óbvio que nós temos que esperar que estas dificuldades possam vir a ser supridas dentro daquilo que o Governo entendeu que poderiam ser medidas com este impacto, que eu confesso, quanto à extensão, são muito difíceis de prever. Portanto, nós não... Eu, pelo menos, Estariam estas empresas preparadas para estas novas medidas a partir de 2013? Eu acho que o país, no seu todo, nunca esteve muito preparado para se viver num clima de tanto rigor como aquele que se está a viver neste momento. Os únicos indicadores de alguma esperança para os portugueses residem nos indicadores macroeconómicos e, portanto, a mim o que me parece é que isso não resolve o problema das necessidades básicas dos portugueses e, portanto, julgo que o país, a partir do momento que foi sucessivamente surpreendido com um conjunto de rupturas, por exemplo, da parque escolar, dos transportes públicos, eu vi esta semana o Sr. Secretário de Estado dos Transportes dizer que agora se irá só ajustar o preço de 0,9 e, portanto, aumentos de acordo com a inflação e de acordo com aquilo que é possível fazer, porque agora sim, com este tipo de situação, e eu estou a referir-me no ano de 2012, houve sucessivos aumentos nos transportes, reajustamentos graves, sucessivos também e que foram bastante onerosos para os portugueses, mas como ele dizia, só agora é que estaremos em condições de garantir alguma sustentabilidade dos transportes públicos. Mas como eu dizia, todas estas questões que foram surpreendendo os portugueses foram obrigando a que estas medidas de austeridade cada vez fossem mais gravosas, mais rigorosas, e eu acho que nenhum de nós, há cerca de um ano e meio atrás, provavelmente quando se até assinou o memorando de entendimento, estaria à espera de vivermos momentos de tamanha dificuldade. A partir do momento em que também o Governo diz que quer cumprir as metas, quer cumprir os prazos estipulados, já se poderia esperar que estas medidas pudessem ser agravadas?
Admito que sim, mas a questão é que o que aqui está em causa é a dimensão deste problema. Por exemplo, há aqui uma das confederações, que é a Confederação da Indústria de Portugal, que prevê que a maior parte das empresas provavelmente até vai seguir a lei atual. Face a estas indefinições que eventualmente existem, vão provavelmente fazer a aplicação da lei tal como ela está, sem a aplicação do duodécimos. E por outro lado, começa a consensualizar... Em termos de legislação, não serão penalizadas por manterem a lei atual? Não, porque esta questão, esta medida foi tomada, como disse, para tentar minimizar o impacto que isso possa ter nas famílias e nas empresas. Portanto, o Estado lucra com a antecipação da tributação, mas depois este jogo que eu falei há bocadinho sobre a diluição e a possibilidade até de gestão da tesouraria pode interessar às empresas. Não me parece que eventualmente sejam penalizados se aplicarem a lei atual. Porque a forma como isto tem ocorrido, também penso que tem sido um bocadinho em função das circunstâncias. Isto é, o próprio Governo está aqui a criar estas medidas e do ponto de vista prático, por exemplo, o bastonário dos técnicos oficiais de contas veio criticar a ligeireza com que isto está a ser aplicado, porque acha que a legislação está a ser elaborada sem ter em conta os aspectos práticos. Quais são os aspectos práticos? A questão do processamento de salários e a introdução de alterações aos programas informáticos, que parecem coisas de sumenos importância, mas que poderão eventualmente criar alguns constrangimentos ao nível de funcionamento das empresas. Ora, aquilo que eu acho é que o próprio Governo, ele próprio, também se vai surpreendendo com esta necessidade que tem de queimar etapas, de tentar acelerar ainda mais. Exatamente, e portanto eu acho que as medidas foram tomadas com boa fé, mas de facto provavelmente a dimensão e as circunstâncias da implementação da própria legislação, penso que não tiveram isto em conta. Convém aqui acrescer isto tudo, uma indefinição, porque estamos a falar de matérias que neste momento foram submetidas a verificação de constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional, pelo Sr. Presidente da República, pelo Provedor de Justiça, pelo PCP, pelos Verdes. Quer dizer, isto é uma matéria que ainda por cima poderá vir a ser implementada e poderá ter que ter ajustamentos na sua aplicação, por exemplo, se nós tivermos uma decisão de inconstitucionalidade por parte do Tribunal. Muito bem. Muito então ainda para fazer. A 2 semanas da data em que começam a ser processados os salários de janeiro, os portugueses ainda não sabem ao certo quanto vão receber no fim do mês. E a UGT vai discutir, ou começou a discutir hoje com o PST, o CDS e o PS, a proposta de lei que prevê a redução das compensações por despedimento. Negociações com os parceiros sociais que se prolongam até quinta-feira. Está em questão os 12 dias. Não, o que está em questão neste momento é a revisão do próprio Código de Trabalho e nomeadamente no que tange à indemnização por compensação ou a chamada compensação por despedimento. Redução, que aqui o que eles prevê uma redução. Esta redução foi feita numa primeira fase de 30 para 20 dias, entrou em vigor no passado dia 1 de outubro e, portanto, para todos os contratos anteriores e até 1 de outubro de 2012, esta compensação é de 30 dias. A partir de 1 de outubro do ano passado em diante, essa compensação será de 20 dias para os meses ou frações de meses por cada ano efetivo de trabalho e de eternidades. E agora o Governo sempre tendo em consideração, porque é isso que é importante, concluir o processo de revisão desta legislação laboral que está previsto no memorando de entendimento e que pretende ajustar esta compensação à média da União Europeia, fez aprovar em Conselho de Ministros uma resolução no dia 27 de dezembro que passará estes 20 dias para 12 dias. É isto que está em causa. Esta proposta de lei está na Assembleia da República. E acha que haverá margem de manobra aqui por parte do UGT para alterar, digamos assim, estes 12 dias? Aqui esta questão é muito sensível, porque João Proença, a semana passada, e nós estamos a falar, sobretudo, e é importante que se diga, de um acordo de concertação social que foi assinado na esteira do memorando de entendimento, e é preciso que se diga, está em vigor. Penso que isto tem dado uma estabilidade muito grande à aplicação das medidas do próprio memorando. Tem sido muito importante o Governo continuar a manter este diálogo com os parceiros sociais, e a UGT, o que veio dizer há uma semana atrás, é que poderia estar em causa
esta concertação social, este entendimento ao nível este acordo da concertação social, caso o Governo pudesse eventualmente implementar isto sem discussão. O que está reclamado por João Proença e, portanto, aquilo que ele hoje começa a fazer, foi anunciado a semana passada, é no âmbito da própria discussão da lei, desta proposta de lei na Assembleia da República, aquilo que ele pretende é que os partidos discutam a sério esta revisão sobre esta compensação. Segundo ele diz, esta situação, se caso não for considerada, a própria UGT retirará as suas eleições. Aqui deve ler-se, no meu entendimento, a UGT diz que o Governo tem de levar os seus compromissos. Exatamente, poderá denunciar, segundo ele diz que o próprio Governo tem um compromisso com os parceiros sociais nesse sentido, e segundo ele, aquilo que ele refere é que, e isto indicia que a própria UGT poderá vir a denunciar o acordo de concertação social que está em vigor, e isso seria de facto muito grave ao nível dos parceiros sociais. Estes 12 dias de trabalho por ano, esta redução para 12 dias, implica uma alteração à lei do trabalho. Do Código de Trabalho, exatamente. Necessariamente, aliás, que esta é como disse, o ano passado já houve uma redução de 30 para 20 dias e a partir do momento, pelo menos o Governo prevê que estes 12 dias possam entrar em vigor já em 2013. João Proença, o que vem dizer é que o Governo, quando fala nos compromissos do Governo, um dos compromissos do Governo era que esta revisão das compensações só seria feita após a criação de um fundo de garantia das compensações. Isto é, estava previsto a criação deste fundo, ele ainda não está criado e, segundo a UGT, não haverá ainda não estarão reunidas as condições para efetivamente se fazer esta revisão. Agora, por outro lado, a própria Central Sindical, e João Proença, diz que para além desta redução poder violar os princípios fundamentais, acaba por efetivamente estar falseada relativamente aos estudos sobre a média europeia. Portanto, eu confesso que não tenho todos os dados para poder aferir se isto poderá ser mesmo assim. Não ficaria ao nível da média europeia? Eu não tenho dados suficientes para isso, mas admito, já vi algumas opiniões contraditórias, dizendo-se, e João Proença bem referir isso, que estiveram numa base de negociação cerca de 18 dias, o que é completamente diferente destes 12, e fará toda a diferença, obviamente, numa negociação. Para os trabalhadores, de facto, faz muita diferença. Evidentemente. Agora, é evidente que os 30 dias estão muito longe daquilo que se aplica na União Europeia, mas também é importante que se diga que, por exemplo, já como defendem alguns dos nossos parceiros sociais, na União Europeia, em muitos países, existe uma anualização das retribuições mensais. O que é que eu quero dizer com isto? É que o próprio subsídio de Natal e o subsídio de férias haverá sempre o valor de 14 remunerações, mas pagas em 12 meses. E, portanto, é esta diferença que também pode fazer toda a diferença na questão da compensação por despedimento. E, portanto, julgo que será importante criar espaço, criar margem, criar folga, como acaba de referir, para que o Governo dê ao GT e aos parceiros sociais a possibilidade de poderem discutir esta revisão com sustentação suficiente para manter em vigor, que eu acho que é muito importante para o país, o acordo de concertação social. Muito bem, quinta-feira certamente já saberemos qual terá sido então esta margem de manobra que o Governo irá ou não dar à UGT para negociar então a redução das compensações por despedimento. Cancela, obrigado, voltamos a ver-nos para a semana. Muito boa noite. Quanto a nós, ficamos com o estado do tempo para amanhã. E no norte e centro são esperados aguaceiros, no sul céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 10. Em Lisboa a máxima será de 16 graus e a mínima de 12. E em Faro a máxima chega aos 17 graus e a mínima aos 10. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.